Tudo bom, pessoal? Meu nome é Alexandre. Faço sempre essa análise aqui. Hoje, análise sem meu rosto, né? O que é uma boa notícia para algumas pessoas e uma má notícia para outras pessoas. Faço sempre essa análise sobre o mercado de ações. Hoje vou falar aqui sobre o que foi que aconteceu essa semana, quais foram as operações que a gente abriu. Para quem está chegando aqui agora, né, a gente faz sempre esse bate-papo. Eu trabalho como position, então eu sempre utilizo aqui o gráfico semanal. Tem aqui o Face, aqui quem está acompanhando, tem o site também, o voinvestirnabolsa.com.br, tem o canal aqui do YouTube, é só se inscrever e você vai ter aqui os links, vai ter os vídeos, atualização de vídeos, tem aqui o Face também aqui, que é, que é esse, e também tem o Twitter para quem quiser acompanhando aí o que a gente vai fazer durante a semana, a gente vai mandando aí no Twitter o que é que está fazendo. Também faço aqui um debate aí também sobre macroeconomia e outras coisas sobre economia como um todo, né? Então a gente vai aqui se basear no Twitter também sobre economia. No último vídeo que eu fiz, eu falei aqui sobre as possíveis compras para essa semana. E eu falo sempre nos vídeos das possíveis compras porque vou comprar. Essa semana a gente comprou, por exemplo, aqui isso aqui é o Face, né, o gráfico semanal da Vale 3. Comprou quando rompeu aqui, então eu sempre coloco aqui o ponto de compra, o stop e o alvo inicial da operação. Existem dois alvos aqui que eu trabalho, um alvo de 5% de lucro e um alvo móvel da mínima das duas últimas semanas. A Vale 3 foi comprada, a Eletropaulo, né, comprada também, a Brap também, Vale 5. Depois aqui a gente encerrou uma operação em Goal com 5% de lucro, né, atingiu o alvo inicial na Gerdau. Depois a gente teve um lucro também daquela posição da Vale de 5% atingido, então a gente aqui encerra a operação. A CESP 6 gerou uma nova compra, né? Então gerou a compra aqui, eu coloquei aqui a compra. E a gente está aí comprado em algumas ações. Gol também gerou a compra, né? Essa semana, quando rompeu essa máxima, também não atingiu o alvo. E eu vou dizer aqui como é que a gente encerra aqui a semana. Então eu coloco aqui sempre aqui embaixo do vídeo a lista das ações mais fortes da bolsa nos últimos 3 meses. São essas ações aqui, né? Então eu pego essas ações aqui, procuro o recuo dentro dessas ações e compro. É mais fácil você ganhar dinheiro com a ação que está numa tendência de baixa do que numa tendência de alta do que numa ação que está na tendência de baixa. Então vamos olhar aqui todas essas ações. Por exemplo, aqui Siderúrgica Nacional. Eu vou diminuir aqui, vou colocar aqui Siderúrgica Nacional para a gente ver o que aconteceu. A gente vê aqui, eu fiz aqui um disparo lá de compra, então aqui foi disparada uma compra nessa região. Desde a última compra, a compra foi aqui a 9,58, nessa semana quando rompeu essa máxima desse candle aqui. Desde da última compra a gente tem 21%, então aqui em um mês, 4 semanas de negociação, aproximadamente, a gente tem 21% de lucro. A gente encerrou a primeira parte da operação aqui quando a gente teve 5% de lucro e a gente segue dentro da operação. E agora eu vou subir meu stop para ficar aqui abaixo dessa mínima aqui. Então, se eu for estopado, eu já saio aqui no 0 a 0, quer dizer, já saio com lucro, né, um pequeno lucro, porque o stop está aqui em 9,71, então já tem um pequeno lucro aqui. E já abre espaço aqui no meu capital de giro para comprar outras ações. Então, Siderúrgica Nacional é uma ação que está no gráfico semanal, uma ação está em tendência de alta, porém essa tendência já deve ficar fraca, porque a gente tem essa região aqui que é o último topo, uma região de resistência. A gente tocou aqui nessa região com uma máxima aqui é 11,99. A gente sente essa região de resistência. Se na próxima semana o mercado continuar a subir forte e passar reta aqui nessa região, a gente deve encontrar outra região de resistência, que é esse topinho aqui. Então a gente deve ingressar aqui nessa região de resistência, onde eu devo encontrar uma pressão vendedora na Siderúrgica Nacional. Em todo caso, eu só saio da operação agora quando eu for estopado aqui no stop móvel. Então, dentro da operação, a segunda ação BTOW3. Antes disso, vou colocar logo BTOW3. BTOW3 é uma ação também que foi comprada, já foi atingido o alvo, né? Então, o alvo foi atingido aqui em 16,06, um alvo de 5%. A gente chegou a ter um lucro de 12%, até agora a gente tem um lucro de 6,77%. É uma ação também que está dentro de uma tendência de alta. O stop fica aqui abaixo dessa mínima
em 14,13, eu já subo o stop de 14,09 para 14,013, para 14,13, né, 14,12, porque é a mínima das duas últimas semanas. Se eu for estopar aqui, eu ainda continuo com o meu risco de 7,9%. Para aquelas pessoas que têm medo aí de ser estopado, de perder dinheiro, o stop ficaria aqui na mínima dessa semana em 15,35, o que já daria, a gente já sairia aqui no 0 a 0, né? Um stop aqui nessa região faz com que a gente saia no 0 a 0 e a gente deixe aí o BTOW subir. A ação está em tendência de alta, a região de resistência, se eu colocar aqui, é essa região aqui, que é esse último topo. Então a gente tocou nessa região, a gente deve encontrar uma resistência, e se a gente conseguir voltar a subir e passar dessa região, a gente tem tudo para subir forte na BTOW3. Uma ação que gerou compra na semana passada e ficou de lado e caiu essa semana foi a LLX. A LLX rompeu aqui os 1,47 e não teve força essa semana, caindo 5%. A operação ainda segue dentro da operação com stop. Nós seguimos dentro da operação com stop abaixo de 1,22, que é esse último fundo. Então a gente tem essa região aqui na LLX. Deixa eu tirar essa linha aqui. Essa linha deveria estar aqui. Deixa eu colocar essa linha no lugar mais ou menos certo. É uma linha de tendência de baixa, onde a gente vai encontrar, vai unir os topos aqui da LLX, né? Então se a gente fizer isso aqui, a gente tem uma linha de tendência de baixa. Se eu conseguir romper essa linha, eu tenho tudo para que a ação suba forte nas próximas semanas. A próxima ação que a gente está acompanhando, Magazine Luiza. Magazine Luiza é uma ação que subiu aí, está subindo forte. Eu aguardo aqui um recuo para comprar dentro desse recuo, e aí eu compro dentro de um zigue-zague ascendente, né? Então a gente tem essa subida aqui, subida forte. Eu aguardo um recuo para comprar nesse recuo e apostar numa subida aqui nesse zigue-zague ascendente. Nesse recuo daqui eu vou plotar as retrações de Fibo. Então desde esse último fundo até esse último topo aqui, eu tenho as retrações de Fibo. Então eu tenho esse recuo 382, que é 38% de toda essa subida aqui, uma região de suporte para a Magazine Luiza. Se a Magazine Luiza chegar aqui e deixar um candle de reversão ou romper a máxima da semana prévia, vai gerar uma compra para mim. Então é uma ação que a gente observa. Nada se fazia ainda em Magazine Luiza pelo meu método. Eletrobras, Eletri3, deixa eu ver aqui, é uma ação que também está no mesmo esquema, não recuou, subiu reto. Então eu aguardo aqui também o recuo. Esse esquema aqui a gente compra nessa máxima em 6,33. Quem comprou nessa máxima é uma compra de rompimento 13,78. Não é o foco desse vídeo. O foco desse vídeo é comprar recuo. Então, para quem está esperando uma compra na Elet3, sugiro que se a ação perder a mínima de cada semana, nessa semana a gente está em 6,70. Se a gente perder essa mínima, a gente recuar aqui até 6,21. 6,21 seria um bom momento para comprar Elet3, mas não compra ainda, então fora da ação forte. Uzi Minas 5, é uma ação que a gente também está dentro, né? Então a gente já comprou, já lucrou, o stop agora vai ficar aqui abaixo dessa última mínima, a mínima dessa semana aqui. Então esse vai ser o stop. E por que foi a compra? Porque subiu, recuou, a gente comprou nesse recuo, subiu, gerou aqui um lucro de 5% quando atingiu aqui o alvo da operação em 11,21, e agora o stop fica aqui abaixo de 10,92, então também eu já equilibro aqui o meu ponto de compra e já não tenho mais prejuízo na Uzi Minas, o que abre espaço para que eu compre outras ações no mercado. TIP3 e MRV. A TIP3 é uma ação que eu não comprei. A última compra foi aqui, mas eu pessoalmente não comprei. Então, para quem comprou aqui, até agora a ação está com 15,54%. Estava trabalhando dentro dessa congestão, rompeu a congestão. Então, quando a gente rompe essa congestão, a gente sobe forte, consegue trabalhar acima desse último topo. E a TIP3 pode até recuar nas próximas semanas. Então, eu aguardo um recuo para novas compras. Nada a se fazer por enquanto. Quem está comprado aí é só levar os stops, na minha visão, né?
O MRV3 é uma ação também que a gente já comprou, a compra foi realizada aqui. A gente teve esse lucro aqui de 5%, quando atingiu o alvo de 9,93. Desde a compra, a ação chegou a dar no máximo de lucro 15% aqui, obviamente que a gente não encerrou a operação. Eu vou subindo agora o stop dessa operação, vou colocar aqui uma linha fina, abaixo desse último fundo aqui em 9,28 stop móvel, que se for estopado, teria um prejuízo de 2,34% na ação e na carteira vai ser menos de 1%. Então a gente vê que o stop inicial era 11,73% e agora a gente já está com stop de 2% no máximo, né? Então você vê que você vai diminuindo aqui a exposição ao mercado de ações e você não tem tanto prejuízo assim. Então a MRV3 é outra ação que a gente está acompanhando, nada a se fazer, só elevar os stops. Eletropaulo e Gol, a LPL4 também aqui é só elevar os stops. A compra foi realizada aqui, deixa eu colocar. Quando a gente recuou, então aqui quando rompeu os 8,98, então a compra foi realizada essa semana. Eu tenho essa compra, tenho um alvo aqui em 9,43, a gente chegou aqui no máximo 9,14 e o stop fica aqui abaixo agora de 8,55, então também a gente só vai elevando o stop da operação. Então a gente vê que a gente começou com stop abaixo desse último fundo aqui em 5,48, agora a gente está com stop de 4.000% dentro da ação também, dentro de uma tendência de alta, então a gente vê que a gente sobe, lateraliza aqui e se a gente conseguir romper os 9,30, que é a máxima, né, desse último topo aqui, a gente abre espaço para movimentações mais intensas na Eletropaulo e assim no setor elétrico como um todo. Outra ação aqui, deixa eu ver... Gol e Banco do Brasil. Gol 4. Gol 4. Tem gerou uma compra. A compra quando rompeu aqui os 10, rompeu os 10,99. Aqui eu coloquei um erro, né? A compra aqui foi a 11, não foi a 10,99. E aqui é 11, 11,50 e pouco, né? Então depois eu corrijo aqui, mas o importante é que a compra foi realizada aqui a 11 reais. E quando a gente tiver aqui o máximo, e quando a gente tiver o lucro de 5%, a gente encerra a operação. 5% vai estar aproximadamente ali em 11,50. Então a gente encerra a operação. Gol, o stop fica aqui abaixo. A gente já tinha gerado essa compra, eu já fui estopado aqui. Gerou novamente a compra, eu compro novamente porque eu estava com dinheiro disponível para isso. Então a Gol segue dentro de uma tendência de alta ainda, embora a gente tenha aí uma formação lateralizando aí nesses tempos. Mas quando a gente rompeu para cima ou para baixo, a movimentação deve ser forte. Banco do Brasil é uma ação aqui que subiu forte, é um Banco do Brasil muito forte, né? Só essa semana aqui a gente tem um 6,26% de lucro. Então eu já subo meu stop mais uma vez para aqui para a mínima em 25,99. E desde essa compra já tem um lucro aí de 14,93. Para quem quer entrar em Banco do Brasil, sugiro aqui aguardar um recuo, porque a ação já subiu muito, então comprar uma ação que já subiu muito para mim eu não concordo com isso, né? Então tem aqui Equatorial e Goal. Deixa eu colocar aqui Equatorial para ver. Também no mesmo esquema, já subiu muito, aguarda um recuo, ação em tendência de alta, um topo acima desse último topo, então a gente abre espaço para novas altas, nada a se fazer no Equatorial, por enquanto, segundo o meu modelo aqui. Goal 4 no gráfico semanal já deu um lucro de 5% na semana passada, essa semana tem uma queda de 4,44%, coloco o meu stop aqui para baixo dessa mínima, a mínima da semana passada em 21,20, e se eu for estopado, eu vou ter um prejuízo na operação, prejuízo pequeno aqui na ação em 1,64%. Então, para quem operou aqui pelo alvo fixo já foi, e se a ação voltar a cair, vai perder pouco. A ação está em tendência de alta ainda, suporte principal fica aqui acima, abaixo desse último fundo em 20,65. Então, tendência ainda de alta na Goal 4. Deixa eu ver aqui. Elet6 e hipermarcas. Elet6 é uma ação também, como o setor elétrico está subindo bem, né?
Então a LET6 forte, aguarda um recuo para novas compras. Tem essa região aqui que é uma região de resistência. A LET6 já rompeu essa região. Tem essa outra máxima aqui, ó, como a região de resistência, trabalha aqui em cima dessa outra máxima. Se romper, tem tudo para que suba mais forte ainda a LET6. Então, setor elétrico, né, sinalizando força. Tomara que tenha força para subir forte nas próximas semanas. Só essa semana a gente teve 7,94% de alta, compra realizada aqui, até agora 13,13 por 13,30% de lucro. O stop ficaria aqui abaixo desse último fundo, esse fundo da semana passada, né? Hipermarcas, uma ação que também está forte, e agora eu subo o meu stop para baixo desse último fundo, aqui, em 18,02 agora o stop. Então a última compra foi aqui. E por que eu comprei? Porque a ação cruzou aqui a média de 6 acima da média de 26, recuou, subiu. Quando sobe, eu ploto a máxima da semana prévia, então eu compro aqui quando rompeu 16,73 e até agora tem um lucro de 18%, quase 18%, 17,88%, quase 18% na ação. O stop vai ficar aqui. Mesmo que eu seja estopado, aqui eu tenho lucro de 7,43% na hipermarcas. Como eu não sei até onde essa ação vai subir, eu elevo meu stop e deixo a ação subir aí, né, até onde ela quiser. Sula 11 GGBR4. Sula 11. Deixa eu ver aqui. Sula 11. Não foi. Sula 11. Sula 11 aqui a gente pode gerar uma compra agora no rompimento dessa semana. Para a próxima semana aqui, Sula 11. Por quê? Porque a ação perdeu a mínima da semana prévia em 15,82, que até aqui ela não tinha perdido, né? Deixa eu ver. Aqui ó, a mínima foi 15,70, aqui a mínima 15,70, a mínima 15,82, aqui a gente perde. Então aqui eu começo a plotar a máxima 16,25, aí gera uma nova compra para mim e o stop fica aqui em 4,62% na ação. Então, é uma ação que faz parte do setor financeiro, um setor que está forte nas últimas semanas, né? Obviamente que a ação pode cair, já que o setor como todo já subiu muito, então eu começo a plotar máxima para uma compra nesse setor. Sula 11 pode gerar compra para quem está observando o mercado. GGBR4. GGBR4 é no mesmo esquema, eu apenas elevo meu stop. Foi uma ação que gerou compra aqui, quando rompeu a máxima em 16,99, gerou essa compra e agora a gente pode ser estopado na próxima semana se a gente perder a mínima dessas duas últimas semanas. O stop inicial era de 5,4% e se a gente for estopado vai sair com 2,8% na GGBR4, faz parte do método esse stop. O IBR4 é uma ação que também ficou forte nas últimas semanas, mas não gera compra para mim porque a média de 6 está abaixo da média de 26, só gera compra aí com um movimento de zigue-zague ascendente. Então, enquanto isso não acontecer, eu fico só observando o IBR4. Tendência ainda lateral, um viés altista se a gente conseguir romper uma dessas máximas aqui. EZTEC é uma ação que está forte também. Eu subo aqui meu stop agora para a mínima dessa última semana, semana passada, em 13,16. A compra da ação foi aqui, então até agora um lucro de 17,5. Então, isso aqui eu já respondo aqui o Ivan, que perguntou quando a ação está em tendência de baixa, se vale a pena comprar. No gráfico diário, a gente vê aqui que a EZTEC gerou compra e teve um bom lucro. Então a gente segue aí com o lucro na EZTEC, tendência de alta para a ação. Outra ação aqui, deixa eu ver, JBS Cielo, JBS S3, dentro também da operação aí, depois que rompeu essa máxima. O stop fica aqui ainda abaixo de 7,43, a ação aqui com sombras muito longas, não gosto de operação assim, não ofereço a última compra na JBS, porém a tendência de alta. Cielo, eu vou tirar todas essas linhas aqui para melhorar. A última compra da Cielo foi realizada aqui, porque a gente conseguiu aqui nessa semana, a gente saiu da operação porque perdeu a mínima das duas últimas semanas.
A gente comprou aqui quando rompeu essa máxima em 56,90. Até agora, uma ação tem um lucro de 16%. Se eu for estopado, eu vou ter um lucro de 9,5%. Porque se a ação perdeu a mínima dessas duas últimas semanas, eu saio da operação. Então, deixa eu tirar essa linha que está muito grossa. A Cielo aqui eu vou colocar um stop abaixo dessa mínima. E enquanto isso, deixa a ação subir. Não sei até onde é que ela vai. Então, só observo. O IBR3 deve estar parecido lá com a IBR4, então nada de se fazer porque a tendência é de baixa, quer dizer, a tendência é lateral, deixa o viés ficar altista por aqui, eu gero uma compra. E TUB4 foi uma ação que gerou compra na semana prévia, né? Gerou compra quando rompeu os 32,06 e subiu forte essa semana. Então, o IBR4, a TUB4 foi uma ação que gerou um lucro aí de 5% de encerramento, e a gente segue comprado agora aqui em TUB4 também, e gerou o lucro. A tendência é de alta ainda, deixa eu tirar o zoom aqui, e a gente tem como região de resistência aqui essa região, esse último topo aqui, né? Então, esse último topo é uma região de resistência, a gente consegue romper, consegue fechar acima, o stop da operação é subido para essa mínima aqui, né, das duas últimas semanas em 31,10 e seguimos aí dentro da operação. Light 3, uma operação que gerou compra também, eu não tinha comentado essa ação, mas gerou compra quando rompeu a máxima em 18,76. Aqui, até agora, o máximo de lucro 4,9%, não deu 5% de lucro. O stop ficaria aqui abaixo dos 17,70 ainda. É uma ação que está em tendência de alta. Então, observar aí Light 3, que eu também não comprei. Sambi 11, entre as ações mais fortes, também Sambi 11. Sambi 11, eu aguardo perder a mínima da semana prévia para comprar. Não perdeu, então não faço nada. Ação muito volátil também aqui, não gosto de trabalhar ações assim. Braskem, BRKM5, uma ação que gerou uma compra aqui, né? Quando a gente consegue romper os 18,21. Então, desde essa compra, o lucro aí de 8% e o alvo de 5%. Já foi atingido essa semana também na Braskem. Então, Braskem Tube com alvo aqui que a gente atingiu essa semana. Rossi, RZIL3. Não gera compra ainda porque a média ainda não cruzou, a média de 6 ainda não cruzou, então nada a se fazer, só observar a Rossi. Tendência, no final do ano a tendência fica de alta, né? BRAP4, então todo mundo fica aqui lateralizando, mas depois sobe. BRAP4 gerou compra, não atingiu o alvo ainda, o alvo é 25,77, a gente chegou no máximo 25,65, não gerou o alvo, nada a se fazer também. Quem já comprou, comprou. CESP, outra ação que eu já comentei, gerou compra também, quando rompeu a máxima aqui em 22,73, nada a se fazer porque o stop fica aqui abaixo dos 21,35, fica abaixo dos 21,36 esse último fundo. CESP, a tendência de alta, a gente está seguindo aqui dentro de um canal de alta com zigue-zagues ascendentes, nada a se fazer também. CESP. Bradesco, BBDC4, é uma ação que subiu forte também, né? Tem aqui o rompimento, o alvo aqui é 33,95, o alvo já foi atingido aqui, com 5% de lucro nessa semana. A gente segue aqui dentro da operação também, a gente viu que a gente teve aqui o zigue-zague ascendente, a ação sobe, perde a mínima da semana prévia e consegue romper aqui os 31,43, gera compra e a gente segue dentro da operação pelo método aí. Outras ações aqui, Tecnisa, que gerou compra
na semana prévia, na semana passada, nada a se fazer essa semana, o stop fica aqui abaixo ainda dessa última semana, nada a se fazer em Tecnisa, também comprados pelo método. Porto Seguro é uma ação que está forte e desde essa última compra, eu vou aumentar o zoom aqui, desde essa última compra a gente já tem uma valorização de 8,81%, então é uma ação também que está forte, segue sendo valorizada aí. Gafisa 3, é uma ação que a gente ainda espera para uma compra aqui no rompimento de 3,69, fazendo aqui, tentando fazer um zigue-zague ascendente. Outra ação aqui que pode gerar compra na próxima semana, PET3, que não gerou, não conseguimos romper a máxima aqui da Petrobras, 17,45, se romper abre espaço para uma compra, o stop ficaria aqui abaixo de 16,69. Outras ações interessantes aqui, MYPK3, gerou compra e a gente já conseguiu aqui também ir para o alvo em 5%. E para quem está fora, né, para quem está fora dessas ações, aguarda aqui o novo recuo para a nova compra. Quem comprou aqui, parabéns, aqui o stop fica aqui abaixo desse último fundo, é o suporte principal da ação. A BRFS3, outra ação também, que gerou essa compra quando rompeu essa máxima da semana prévia. A gente saiu da operação quando perdeu aqui a mínima das 2 últimas semanas, gerou nova compra aqui, porém pode ser estopada aqui se perder essas duas mínimas. Lame 4, as lojas americanas, também gerou aqui a compra, teve aqui o máximo 4% de lucro, nada a se fazer também, seguimos aí dentro da ação da Lame 4. Então é isso, pessoal. Boa sorte aí, boa semana para todos. Eu acho que eu comentei aqui a maioria das ações. Para quem está acompanhando aí, foi rápido e foi muito direto esse vídeo, mas é que o tempo está curto. Próxima semana a gente faz um vídeo mais tranquilo e mais calmo. Foi um prazer. Quem gostou, clique em gostei, se inscreve no canal e curte lá a página do Face, segue no Twitter. É isso aí. Valeu, até mais.